Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião ordinária desta Assembleia relativamente ao mês de Abril. Queria pedir à Sra. Secretária, não sei se para fazer a chamada, se fizer favor. Hélder Manuel Matos Chaveiro Martins. Presente. Tânia Elisa Fagundes Silva. Presente. José Pedro Teixeira Quadros. Ricardo Machado Mariante. Edmundo Manuel da Silva de Oliveira. Presente. Luís Alberto da Silva Paiva. Presente. Arlindo Manuel Teixeira. Presente. Osvaldo Manuel Sousa Aniceto. Presente. Angelina Maria Betancourt Santos Rocha. Presente. Ricardo Manuel Soares Matias. Presente. Orlando Manuel de Matos Gomes. Presente. Mónica Manuela Cardoso Brasil Pontes. Presente. Nélia Maria Frutuoso Betancourt Medeiros. Presente. Patrícia Inês Alves Azevedo. Rogério Manuel Câmara de Sousa. José Gabriel da Silva Matos. Elias Pedroso de Lemos. Durvalino Rosa Azevedo. Paula Cristina Brasil Borges. Lisandro Manuel Betancourt. Muito obrigado, Sra. Secretária. Verificado o quórum, declaro aberta a sessão. Iríamos então, neste momento, proceder à instalação do novo membro da nossa Assembleia Municipal. Pedi à Sra. Secretária para ler o termo de instalação. Em cumprimento do número 1 do artigo 47, em conjugação com o número 1 do artigo 79 da Lei 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, por não poder comparecer um membro, Marília da Silva Lourenço, e fazendo parte da lista do Partido Socialista, compareceu previamente convocada para substituir um membro em falta, a senhora Nélia Maria Frutuoso Betancourt Medeiros, natural da Freguesia Norte Grande, Concelho de Velas e residente na Freguesia da Calheta. Concelho de Calheta, com o cartão de cidadão número 06154-225-3ZX0, válido até 31/10/2027, contribuinte fiscal número 128262591. Verificada a identidade e legitimidade do membro atrás indicado, o Sr. Presidente da Assembleia, após juramento, considerou-a investida nas suas funções, podendo consequentemente entrar em atividade. A mesma assinará no final e em primeiro lugar. Muito obrigado. Pedi agora a Sra. Nélia para vir aqui à mesa prestar juramento. Juro solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Instalado o novo membro, vamos entrar no período antes da ordem do dia, colocando à discussão a ata da sessão anterior. Inscrições. Não há inscrições para... Eu gostava. Sim, sim. Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara
aqui um assunto que me está aqui a fazer alguma preocupação, que é o seguinte: na estrada de Norte Pequeno. Peço desculpa. Estava aqui na conversa. Está correto. O Arlindo está com uma certa pressa hoje, portanto. Em relação à ata, alguém tem algo a comentar, a acrescentar? Não havendo, vamos colocá-la à votação. Estas votações é esta. Quem vota a favor deixe estar como está. Pois, em relação às juntas, não tem esse problema. Sim. Portanto, aprovado com... Deixa-me fazer as contas. Com 3 abstenções e 17 votos a favor. Pronto. É simples. Sim? Ok. Neste momento poderia então o Sr. Secretário para que nos fizesse a leitura da correspondência recebida por esta Assembleia. Ok. Correspondência recebida. Convite da Associação dos Municípios do Triângulo para a cerimónia de adesão da Biorregião do Triângulo. Programa da candidatura da Biorregião do Triângulo enviado pelo município da Calheta. Pedido de colaboração para a resposta ao inquérito de AEDREL, Estudo Nacional sobre a Organização e Funcionamento das Assembleias Municipais. Pedidos de substituição dos deputados municipais Ana Catarina Silveira e Ana Catarina Gomes para a sessão de fevereiro pelos deputados municipais João Muniz e José Quadros, respectivamente. Pedido de substituição do deputado municipal Ruben Pamplona para a sessão de fevereiro pela deputada Patrícia Azevedo. E-mail de Dário Ambrosio informar que não estará presente na sessão de fevereiro. Pedido de colaboração para a resposta do inquérito da AEDREL, Estudo Nacional sobre a Organização e Funcionamento das Assembleias Municipais, com informação de prazo e de resposta até dia 8 de abril de 2025. Convite para a sessão de apresentação do primeiro Rally Capital do Queijo e das Feijãs. Convite para a cerimónia de inauguração do Parque de Estacionamento da Rua de São João e reabilitação de imóvel. Convite para jantar a quando da visita estatuária do Governo Regional dos Açores. Convite para o 6º Sarau Cultural da EBS da Calheta. E, por fim, convite de festa do Divino Espírito Santo da Santa Casa Misericórdia da Calheta. Muito obrigado, Sr. Secretário. Abrimos aqui o período para a apresentação de votos ou requerimentos. A palavra, Sra. Nós temos um voto pesar. Somos conhecimento do Lídia Soares de Faria, na gestão extraordinária. Formou-se em Filologia Românica pela Universidade de Luanda, lecionando em Gabela, Angola e em Ponta Delgada. Posteriormente fixou-se na Vila da Calheta, onde exerceu a atividade docente até o ano de 2006. Ao longo da sua vida enquanto a saúde o permitiu, a professora Olímpia dedicou-se de forma intensa ao ensino, transmitindo conhecimentos e valores. O seu trabalho era amplamente reconhecido pelos docentes das escolas para onde os seus alunos transitavam para prosseguimento de estudos. A sua paixão pela transmissão de conhecimentos marcou várias gerações de alunos, colegas e toda a comunidade que teve o privilégio de a conhecer e conviver com ela. Além de ser uma professora de excelência, era também escritora, tendo colaborado em publicações como a União, Jornal da Praia, O Diretor, Renascer, entre outros. Foi autora do livro Nosso Falar Ilhéu, publicado em 1997, no qual reflete sobre a sua experiência docente e a vivência linguística na Ilha de São Jorge. Na introdução da obra expressa o seguinte: os meus destinatários implícitos são todos os alunos que durante 2 décadas me fizeram sentir gente. Contudo, tem o seu tempo, um livro aconteceu para aprender a dor do parto, da escrita e exorcizar outras dores. Este testemunho evidencia a sua dedicação ao ensino e ao valor do conhecimento. É com grande tristeza que redigimos este voto de pesar, pois é sinal que perdemos uma pessoa que marcou de forma ímpar várias gerações, tendo contribuído não só para a sua formação académica, mas também para o abrir de horizontes numas décadas onde o contato com a educação e cultura se fazia ainda de forma muito tênue.
acabou por desaparecer de forma inusitada e sem direito ao merecido reconhecimento que muitos gostariam de dar. Assim, ao abrigo das disposições regulamentares aplicadas, os deputados municipais do Partido Socialista na Câmara Municipal da Calheta propõem expressar o profundo pesar pelo falecimento de Olímpia Soares de Faria, endereçando votos de condolências à sua família, guardar um minuto de silêncio em memória da mesma e dar conhecimento deste voto à sua família e à Escola Básica e Secundária da Calheta. Muito obrigado. Se calhar votaríamos punhamos aqui à discussão o voto pesar e depois faríamos então um minuto de silêncio. Tem palavra, senhor. Presidente. Olha, da parte aqui do Grupo dos Independentes, claro que vamos nos associar a este voto de pesar, apesar também, era uma pessoa que era conhecida de todos nós. Também tínhamos feito aqui um voto de pesar, mas achamos que o vosso está mais completo e muita da informação, mas não queria deixar de dar este nosso pesar o falecimento de alguém que, no meu caso, também muito próxima, que foi minha professora e que marcou muito pelo gosto pela arte e pela parte da escrita e uma professora que sinceramente marcou muitos alunos nesta escola. E claro, vamos então associar e acho que fica muito bem este reconhecimento, infelizmente pós o seu falecimento. Mais algum comentário? Pronto, eu penso que é unânime que o voto é aceito, portanto já houve manifestação de ambas as bancadas. Vamos agora proceder então a um minuto de silêncio. Aceito agora então inscrições para assuntos antes da ordem do dia. Tem a palavra o Sr. Deputado Arlindo. Novamente, boa tarde a todos. Pedindo desculpa mais uma vez, o lapso ainda há pouco foi fruto por distraição. Mas, voltando aqui, gostaria de voltar à pergunta que queria fazer aqui ao Sr. Presidente da Câmara, que é o seguinte. Portanto, como nós sabemos, a Estrada do Norte Pequeno é uma estrada muito transitada, principalmente até no verão, por causa com os turistas e tudo e mais uma coisa. E por acaso, domingo passei lá e uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão do centro de resíduos, em que se vê montes de lixo aqui e ali, e é uma coisa que me preocupou e é um mau cartaz para nós. É lógico que aquilo é de ilha, mas neste momento acho que o problema é mais nosso do que propriamente de outro concelho. E gostaria de saber se por acaso portanto, o Sr. Presidente me pode informar se vai haver uma forma de desaparecer mais aquele lixo ou como é que está a ser processada a situação. Mais questões que queiram colocar, assuntos que queiram trazer neste período, para que o Sr. Presidente tenha a palavra, Sr. Luís. Tem a ver também, queria fazer esta questão ao Executivo, que tem a ver com o seguinte: como todos sabemos, foi construído um novo PT da EDA
Feijão Grande, acho que toda a gente sabe onde é que é, e já foi construído há algum tempo, inclusive as valas que foram feitas para aquele PT, teve que ser feito uma caixa no caminho e teve que ser rasgada a estrada para poder pôr tubagens para aquele PT. Porque eu sei que aquilo já está concluído já há algum tempo, aquele caminho ali, aquele lugar ali está um degredo, a gente todas as vezes passa ali com os carros, quase que a suspensão se parte toda, inclusive esse troço entre essa própria caixa e portanto, a Ribeira de Gafanhoto, aqui tinha que ser intervencionado de alguma forma, porque aquilo está uma lástima. E aquilo passa carros todos os dias ali, e quem passa ali todo o dia que sabe dar o valor. Portanto, eu agradeço que vejam o que é que se passa e tentar dar um jeito naquilo, porque até inclusive o asfalto novo que foi colocado entre a Ribeira de Gafanhoto, que existia ali um PT na Quinta Peri, e mais à frente entre a casa do Sr. José Ávila, foi também aberto uma vala, e o asfalto está todo a ser escolado, tem lá buracos enormes. Portanto, acho que vinha ver essa situação para a gente, pronto, ver se não acontece nada ali a nenhum carro nem outras coisas do género. Essa é a minha pergunta. Mais inscrições? Tem a palavra, Sr. Orlando. Boa noite a todos. Tenho vários assuntos, não sei se falam todos ao mesmo tempo. Eu vou começar pela questão de que as atas camarárias que estão publicadas no site do município, salvo erro, não contêm os anexos. Eu tenho uma pergunta para fazer, tendo em conta que os anexos, que são as declarações de voto, penso que não estão lá, salvo erro. Fazendo esses anexos parte integrante das atas, eu acho que, no meu entender, que eles deviam ser publicados juntamente com as mesmas. Depois também fazer uma referência que desta vez não nos foram enviadas as atas camarárias das reuniões, desde que foram realizadas as últimas assembleias, e consultando o site do município, falta a ata camarária número 90, passa de 89 para 91, está desaparecido em combate. Portanto, isto dificulta um bocadinho o nosso trabalho, se quisermos saber o que é que se passou nas reuniões camarárias. Tenho uma solicitação para fazer à Câmara, uma coisa que se calhar é de certa forma insignificante, mas acho que podia ajudar até a população e acho que até ficaria bem ao município, solicitar ao município para avaliarem a possibilidade de criarem dentro da página do município uma agenda cultural, desportiva ou de eventos, o que quiserem fazer. Porque, de regra geral, existem vários eventos no nosso concelho, estão dispersos por vários sítios, desde atividades esportivas, tudo quando nós queremos saber o que é que se passa no concelho, ou seguimos em Instagrams ou Facebooks as instituições que existem, ou então ficamos sem saber. Acho que era importante, se fosse possível, ter uma sugestão, ter como se fosse um calendário em que cada dia tivessem os eventos que estão a suceder e os horários. Acho que até facilitaria a presença de mais pessoas, porque às vezes lembra-se o que é que está-se a passar hoje e lá conseguimos ver, desde festas religiosas, tudo o que fosse possível, e pedir a colaboração das instituições para fornecerem essa informação ao município. Não sei se é possível ou não, mas acho que era bom para nós, acho que até era bom a nível de turismo, acho que ajudaria nessa vertente também. Eu tenho um assunto que não sei, que este é mais pessoal, que se passou comigo, relacionado com uma solicitação de parecer. Queria ouvir o que é que o município tinha para dizer, o conhecimento que tem sobre este assunto e se existe alguma solução. No parecer que eu fiz um requerimento ao diretor regional dos recursos florestais e ordenamento territorial, um parecer prévio, não vou ler tudo. Comecei com a identificação, depois tendo em conta os planos de ordenamento
legalmente vigentes, como a recentralização do Polo da Ilha São Jorge, visto ser uma intenção a recuperação do imóvel dos meus pais, 5 de Feijão dos Vinhos, que neste momento se encontra inabitável e fica situado com as coordenadas, com as delimitações que vêm sendo a intenção a recuperação do mesmo, local ao turismo e espaço rural, vista a mesma aplicação das instalações sanitárias, o que nos dias de hoje é fundamental para a salubridade de qualquer edifício e para as finalidades pretendidas, e vista a confusão de sobreprodução de planos de ordenamento, assim se solicita que me informe dos seguintes pontos. Ponto 1. É possível a construção de instalações sanitárias neste edifício? Ponto 2. É permitida uma ampliação de área que permita a construção destas instalações? Ponto 3. Qual o número de instalações sanitárias que se pode construir e áreas das mesmas? Ponto 4. Não havendo possibilidade de ampliação para a construção destas instalações, gostava de saber os motivos e alternativas. Não posso deixar de referir que o que se pretende recuperar o imóvel que neste momento se encontra muito degradado e que sem dúvidas se resultaria numa mais-valia para todos. Portanto, isto foi o que eu enviei. E agora vou ler a resposta que foi enviada pela Secretaria. Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, no âmbito das competências, não vou ler tudo, se calhar vou ler. Desculpem que vai um bocadinho de tempo, mas se calhar vou ler. Informa-se a Vossa Excelência que o local se encontrava agido pelo plano de ordenamento urbano de Esteira da Ilha de São Jorge, POC, publicado pelo decreto regulamentar não sei quê, em zona A, áreas edificadas em Feijões e pelo plano do diretor municipal da Carreta PDM, publicado em decreto regulamentar regional, e posterior alteração, classificado como espaços culturais e naturais, Orla Costeira, e ainda a área afeta à reserva ecológica RE. A tipologia de áreas de risco de erosão, escarpas e respectivas faixas de proteção, que atualmente correspondem a duas tipologias distintas, nomeadamente áreas de elevado risco de erosão hídricos, solos e áreas de instabilidade latentes nos termos do anexo 4 do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. Face ao enquadramento exposto, considerando os elementos apresentados e tendo em conta os regimes sobrepostos, PO e RE, do ponto de vista do ordenamento do território, informa-se que em área afeta a RE, aplicando sempre a tipologia mais restritiva, em áreas de instabilidade vertentes não são permitidas obras de construção e ampliação, de acordo com o artigo 20 do regime geral nem estão excepcionadas a sua realização do seu anexo 2, pelo que não é possível as obras de ampliação pretendidas, com os melhores cumprimentos do direito regional municipal. Estou a levantar este assunto pelo seguinte, é uma casa que é para, supostamente não é uma construção nova, supostamente seria para fazer uma reabilitação. Hoje em dia a casa, vou ser direto, tem uma retrete que era o que existia antigamente. Se quiser construir casas de banho, vamos ter que a única opção que se for para construir, o que depreende é que tem que ser para o interior da habitação. Não é permitida a ampliação. Esta dificuldade com que eu estou a deparar neste prévio de esclarecimento, penso que se transporar para muita gente que tenha casas nas Feijões. Esta reserva ecológica nacional, ao que parece, está-se a sobrepor sobre tudo. Eu queria saber se com POCs, GQEs, e agora vai saber revisões de provas, são planos em cima de planos, e o que se vem a concluir é que nem sequer temos que pagar em mim, da habitação, e depois nem sequer as condições de salubridade podem ser asseguradas se for para a ampliação, se isso implicar a ampliação. Gostava de saber se a Câmara realmente tem conhecimento disto, se isto se aplica a mais casos e o que é que se pode fazer e quais serão as soluções para isto, visto que provavelmente existirão outras pessoas que estão na mesma situação que eu, que não devem pagar. Se quer mais assuntos. Ainda sei ter mais algo para falar, deixa eu falar depois. Tem mais algum assunto? Alguém queira trazer um assunto? Não tem mais assuntos. Se eu gosto, todos a falar. Sim. Não fica sem tempo. Eu consigo. Também queria falar de uma exposição que foi apresentada pelo município
em relação ao acesso das fajantes vinhos, que acho que o município deve ter recebido e foi pedido por esse município para ser trazido à Assembleia. Acho que era importante, visto que foi uma petição enviada para todos nós enquanto deputados, acho que realmente devíamos, como não existe um ponto de ordem do dia, acho que devíamos falar desse assunto agora no período antes da ordem do dia. A outra é um desabafo, se prende com uma visita do Governo, mas não sei se o Sr. Presidente quer falar da visita estatutária. Se me perguntarem para falar. Eu vou perguntar para falar e depois fazer o desabafo como é que correu, quais são, o que é que ficou efetivamente previsto para ser feito, porque as declarações que foram feitas na televisão, do meu ponto de vista, foram, não sei se a montagem ou os cortes que foram feitos foram mal feitos, mas não fiquei propriamente muito contente nem muito elucidado. Relativamente a este assunto, o único ponto que nós levamos ao Conselho de Vida foram as acessibilidades. A resposta que nos foi dada relativamente aos transportes aéreos foi de que estaríamos com 70% de reservas, daí que não se justificasse o aumento dos voos. Eu tenho na escola, temos equipas a sair que há mais de um mês estavam em lista de espera, e tenho um colega meu que foi uma consulta hoje e só tem viagem para São Jorge dia 8 de maio, portanto eu não entendo onde é que estão os 70%, acho que fomos enganados. Isto não se justifica, este tipo de resposta não está correto. Alunos que vinham ontem com passagens confirmadas desde fevereiro ficaram em São Miguel e, portanto, eu acho que nós tentámos ir apenas com um pedido, mas não fomos ouvidos, nem vamos ser, e posso entender os argumentos, mas acho que vamos continuar a ser verificados nesse sentido e não reivindicamos mais nada. Mais alguma questão? Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente. Não havendo, o Sr. Presidente tem a palavra. Sim, senhor. Então, muito boa tarde. Posso desde já pedir desculpa por alguma intervenção da minha parte, porque não estou pessoalmente muito bem da minha garganta, mas vou tentar resumir as minhas respostas. Começando por Sr. Arlindo, que estava bastante apressado. Mas assim, o município formalizou e depois também formalizou a sua visita em pessoa, até acompanhado pelo vereador Augusto, uma ida ao local, ao centro de resíduos. É público que houve uma situação, enfim, que não creio que possa ser imputada a ninguém, aconteceu, de um incêndio de alguma dimensão ou significativa dimensão no centro de resíduos e que levou a uma situação, enfim, bastante problemática e que isso foi há cerca de um mês e meio, salvo erro, penso eu, mas seguramente mais do que um mês que nós visitámos e que nos foi informado também por questões meteorológicas, foi um motivo evocado e até, na minha opinião, plausível, mas que nos foi informado de que, de facto, isso estava a ser recomposto aquilo que foi destruído pelo fogo e que havia contatos, porque isso é uma questão, em primeira instância, de saúde pública, mas também de gestão entre a entidade, que neste caso é a Quiembi, e o Governo Regional dos Açores, para que fossem efetuadas as obras de reconversão daquilo que tudo foi queimado, para que fosse exportado ou novamente ativado o serviço que está em causa. É assim, dentro do âmbito da visita estatutária também já foi conversado, tenho aqui o registro, ainda a semana passada voltei a ter contactos com a Diretora Regional do Ambiente e em particular com o seu secretário. Penso que neste momento estamos com uma situação de um passivo ambiental, vamos lhe chamar assim para ser simpáticos, muito significativa, que já não se reporta só ao impacto visual que nós vemos quando passamos por lá, mas reporta-se tipo uma pequena avenida de resíduos. Pela nossa parte,
temos feito as diligências que nos parecem oportunas. Creio que é uma situação que pode, em tempos breves, e considerando que estamos a chegar ao tempo estival, ser realmente preocupante, não só pelo aspecto visual, mas também em particular pela questão dos cheiros e enfim, aquilo é uma estrada de muita afluência, não só de nós próprios jorgenses, mas também do fluxo turístico que nos visita, e portanto aquilo que eu tenho a dizer é que a Câmara Municipal não só visitou o local, como também já manifestou a sua preocupação, quer formalmente, quer informalmente, e quase semanalmente temos feito essa diligência. Aliás, a última foi na quarta-feira passada, e portanto a preocupação acho que é comum, sobretudo por uma questão, insisto, de saúde pública e sobretudo por uma questão de paisagística que neste momento não abona em nada o nosso município, e até porque, dizendo isto de uma forma muito simples, é um dos poucos investimentos que se fez na Ilha de São Jorge que não teve grandes disputas políticas, ou seja, foi feito naturalmente, e portanto parece-me muito bem que seja levantada essa questão. Agradeço ao Sr. Deputado Municipal Ardelino Teixeira, e sim, vamos continuar a fazer a diligência, e parece-me que é tempo de ser entendido por parte de quem tutela esta área. Sei que isso é uma administração neste momento privada, decorrer de um concurso público, seja como for, há quem manda nesses concursos públicos e há quem tem um caderno de encargos atribuído à entidade responsável, e portanto sim, agradeço a pergunta, mas da nossa parte estamos atentos ao assunto e estamos a fazer as diligências que parecem oportunas. A questão do Sr. Luís Paiva, do PT da EDA, penso que está-se a referir ao lugar da Faja Grande, certo? É assim, isso foi uma empreitada pública. A única coisa que posso compreender, porque também nós na Câmara temos esse problema, aliás, eu acho que isso é inerente quase à Ilha de São Jorge toda, é que infelizmente, até porque isso não é uma empreitada do município, atenção, é uma empreitada que o município tem conhecimento, mas creio que essa dificuldade em resolver esse assunto está em particular, embora fique aqui a nota e podemos averiguar isso de uma forma mais institucional e mais formal, em particular pela dificuldade ou pela morosidade que o empreiteiro tem em resolver o assunto com a tecnovia na disponibilização das asfaltos. Penso que está associado, mas fica aqui a nota para podermos perguntar com mais particularidade e com mais rigor esse assunto. A questão do Sr. Orlando Gomes, ou as várias questões do Sr. Orlando Gomes, relativamente às atas, é um assunto que me escapa, mas fica aqui a nota, em particular relativamente ao desaparecimento da ata número 90 e até porque não são assim tantos anexos que devem constar das atas, fica aqui a nota para que isso possa ser retificado ou possa ser atualizado. A questão da agenda cultural dos eventos, assim, nós por parte da Câmara, regra geral, até costumamos ter uma pequena nota no nosso Facebook institucional de sugestão para o fim de semana, ou seja, dos eventos que o município concretiza. É assim, por vezes não é muito fácil, embora isso não seja impossível, até porque assim, a questão desportiva é sempre amplamente divulgada, a questão das sociedades filharmónicas e outras instituições também é divulgada, mas pronto, para a nossa parte a gente tenta sempre solicitar que nos possam remeter, sendo certo que por vezes há alterações nisso e depois causa um certo constrangimento, mas pronto, fica anotada essa preocupação para que possamos também divulgar isso com outra particularidade. A questão do acesso à Faja dos Vimos, penso que o senhor está-se a referir a uma carta do Sr. Carlos, certo? Carlos escapa-me, certo? É assim, isso é um assunto que requer alguma reflexão. Felizmente, isto não invalida a preocupação, atenção, isto não invalida a preocupação. Nós nunca tivemos acidentes associados ao trânsito nas Fajãs, ou se tivemos foram coisas de pouca monta. O que me parece mais importante estar em causa nesse documento que eu já li é sobretudo o trânsito de autocarros de 10 metros ou mais de 10 metros. Acho que isso é a questão, as outras questões são mais fáceis de entender e mais fáceis de resolver. Eu penso que isso é um assunto eventualmente até discutirmos no âmbito da Comissão de Trânsito do nosso município.
nós todos queremos turismo, é um assunto, não vou dizer delicado, acho que é um assunto para reflexão. Se a ideia será termos autocarros mais pequenos, isso também se vai transformar num assunto que assim vão menos pessoas às Fagens ou vão levar mais tempo a chegar lá. A questão da sinalização é pertinente, aliás, tanto é que, embora já exista alguma, nós temos aí uma encomenda, passo o termo, para que seja reforçada essa questão da sinalização, que vai ser colocada em particular nos 4 grupos de Fagens, ou seja, Cubos, Fagens do Norte Pequeno, São João e Vimes. Enfim, todos os investimentos que possam ser feitos para melhorar o acesso às Fagens, em particular automóveis ou autocarros de maior dimensão, são investimentos que não são feitos, ou seja, não são concretizáveis numa vez e implicam investimentos financeiros, eventualmente por vezes até significativos. Acho que isso é um assunto pertinente, mas que tem que ser pensado sempre naquela perspectiva de se queremos mais pessoas a visitar. A Fagem dos Vimes é bem emblemática desse caso, é efetivamente uma Fagem que nos últimos, eu diria, 5, 6 anos tem sempre vindo a crescer. Aliás, mesmo nessa época do ano já é visível essa questão de termos mais pessoas. Acho que é objeto de reflexão conjunta e, sobretudo, porque vamos barrar aqui em vários assuntos. Por um lado, as pessoas que fazem investimentos. Por um lado, as pessoas que têm restauração, ou têm cafés, ou têm coisas para mostrar. Por outro lado, aqueles que querem ir efetivamente à Fagem. Por outro lado, aqueles que são residentes e querem mais segurança. Ou seja, isso há aqui Acho que merece ser objeto de reflexão e a questão acho que é pertinente, porque vai cada vez haver mais pessoas a circular. A questão da Direção Regional de Ordenamento é assim, isso é um assunto que está em cima da mesa, até pelo processo que está em curso da revisão do Plano Diretor Municipal da Calheta. Há 2 questões, é assim, as pessoas individualmente poderão, que não é muito significativo em termos de custo financeiro, pedir um parceiro ao Laboratório Regional de Engenharia Civil, ou então poderão optar por fazer dentro da própria casa a sua casa de banho. São 2 questões, e assim, não me parece, se for possível efetivamente fazer a infraestrutura sanitária dentro da casa de banho, está resolvido. Não me parece, até porque assim, o Laboratório Regional de Engenharia Civil é uma entidade um pouco rigorosa, mas assim, quando não há efetivamente, não sei se é o caso, estou a generalizar, não estou a individualizar o assunto, quando não há efetivamente demonstrações de calamidades ou atos recentes que possam lesar a habitação em causa, parece-me que isso poderá ser um assunto resolvido. Mas assim, esse assunto terá que ser tratado de uma forma mais ampla no âmbito, e sê-lo-á certamente, por quem vem, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal, para que essas coisas possam ser agilizadas. Relativamente, penso que não me estou a esquecer de nada, não. Relativamente à questão da visita estatutária, é assim, pela parte do município, enfim, há sempre uma reunião e há sempre conversas paralelas. Os assuntos, em boa verdade, que nós apresentamos não são novos nem naquilo que nós falamos na reunião de Câmara, nem naquilo que falamos publicamente, nem naquilo que falamos na Assembleia Municipal. Estabelecemos algumas prioridades, mas falando, e penso que isso é o assunto que o Sr. Orlando quer que eu também fale, falando em concreto sobre a questão da saúde, foi público, não é as minhas palavras, foi público, o Sr. Presidente do Governo Regional afirmar que sim, que seria possível instalar um serviço, ou lá um novo equipamento de raio-x no Centro de Saúde da Calheta, e para o futuro, que não se sabe bem quando é o futuro, a instalação de um novo TAC. A questão que eu digo muito abertamente é assim, se esses equipamentos não estão instalados, ou se não podem ser instalados com a maior brevidade possível, também creio que isso é possível que a gente possa pensar dessa forma, que é no sentido, realmente isso não se faz num dia, mas assim, se eles não forem instalados com a brevidade que nós entendemos por aceitável, teremos que começar a entender que isso não é uma questão de dinheiro, mas sim uma questão política. E assim,
Sou da opinião, quer como ainda Presidente de Câmara, quer como futuro cidadão, que sempre fui e sou, que este assunto não deve ser de forma alguma escamoteado, ou seja, isso quer dizer uma coisa muito simples, deve-se atentar àquilo que está a ser projetado, deve-se ter em muita atenção, sem nunca esquecer o que é que nos ensinou a crise sísmico-vulcânica, o que é que foram os relatórios da crise sísmico-vulcânica, o que é que tem que ser, o que é que são os pareceres de entidades como sejam o Serviço Regional de Proteção Civil e também uma coisa muito, muito importante, o que é que são os pareceres sísmicos, ou seja, o que é que são os relatórios sísmicos, que é uma coisa que nunca ninguém fala, mas é preciso pensar nesse ponto, o que é que são os relatórios sísmicos, porque eles evidenciam muitas coisas, e enfim, não estou plenamente satisfeito com esse assunto. A proposta que eventualmente foi levantada do município poder ser parceiro na questão de oferecer equipamentos desses foi completamente posta de lado, ou seja, o Governo Regional é que tem essa responsabilidade e eles é que querem fazer isso. Acho que temos que aguardar, mas não temos que aguardar com demasiada paciência. Até porque, assim, quando é tornado público que existe um reforço de verba, para questões de saúde associadas a verbas do PRR que não foram possíveis de localizar, nomeadamente para as embarcações elétricas, de um valor superior a 20 milhões de euros. Portanto, a questão do TAC ou do raio-x não é, estamos a falar aqui de uma verba hipoteticamente, com todo o respeito que vou dizer, bastante insignificante dentro de 20 milhões de euros. Portanto, a minha opinião, ainda como Presidente de Câmara, é que esse assunto não deve ser escamoteado e deve-se ter a máxima atenção e em particular, para assegurar que o nosso centro de saúde, o que existe hoje e o que a gente quer que exista no futuro, continua a ser uma infraestrutura que nos possa servir com qualidade. E digo isso de uma forma até restritiva em relação àquilo que eu sei. Nem sequer me vou pronunciar o que é o serviço TAC que funciona hoje em dia na Ilha São Jorge, porque isso seria, enfim, tínhamos de ter aqui um discurso bastante mais alongado sobre esse assunto, mas poderemos tê-lo eventualmente brevemente. A questão da Sra. Angelina sobre as acessibilidades é assim, para além de tudo o que disse, que eu concordo em absoluto, aliás, acho que todos devemos concordar. Há poucos dias, também falando de a gente todos temos amigos, temos pessoas que têm doenças, temos familiares, temos pais, temos amigos. É assim, parece-me, e dito isto de uma forma muito, muito aberta, muito indecente, isso é uma palavra, enfim, estou a ser delicado, muito indecente que as pessoas, em particular os doentes oncológicos, tenham que quase que pedinchar viagens ou fazer bicha de espera, porque assim, isso sempre foi possível noutros tempos, também tem que ser possível nisso, e assim, as pessoas que estou-me a referir a um exemplo, mas acho que dá para generalizar. É assim, quem é doente oncológico certamente tem as suas consultas ou aquilo que tem que fazer previamente marcadas. Não sei, se não se marca, não é na terça-feira que se telefona a dizer que é na quarta. E, portanto, em particular, esse assunto parece-me particularmente indecente e creio que é preciso realmente ter-se atenção. A questão das acessibilidades, vou-me referir só neste caso, porque isso já foi conversado, às acessibilidades aéreas. Penso que poderá haver aí uma calamidade qualquer no nosso tempo de verão, porque não há de facto capacidade para responder a tudo isto, e assim é muito interessante querer que nós açorianos, e muito bem, acho que nenhum de nós é contra isso, a viajar por pouco dinheiro para todas as ilhas, mas a gente não se pode esquecer que todos nós, desde as juntas de freguesia, às câmaras municipais, a nós cidadãos, estamos sempre a apelar à vinda de forasteiros. Portanto, isso há aqui um equilíbrio que tem que ser, acho que tem que ser imediatamente pesado, para que num futuro próximo, que eu acho que já é este verão, não possa haver aí constrangimentos verdadeiramente desastrosos. E essa questão dos doentes, repito, já é a terceira vez que eu digo, acho que é indecente, tem que ser salvaguardada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que também. Uma questão. Com certeza. Aquela obra que se iniciou ali, os muros junto ao estádio
municipal. Já fazem parte da regulamentação daquela zona ou vai servir? Para ver se fazer ali alguma asfaltagem. Ainda não é possível. Não, neste momento não. Isso não faz parte do projeto da Marginal. Só mesmo, mas falarem disso é mais à frente com mais pormenor. A palavra, sim. Eu quero insistir mais um bocadinho naquele assunto, da questão que fiz aqui ao Executivo, que tem a ver novamente com a questão dos buracos na Feijão Grande. Como o senhor disse que aquilo não é uma obra de alçada da Câmara, do município. Eu disse isso, não disse isso. Não disseste qualquer coisa, disse qualquer coisa que não era para, portanto, a Câmara que estava responsável para tapar aquilo, não é? Então, neste caso, uma vez que não é a Câmara, pelo menos, não sei se é possível ou não, isto é só uma ideia, de se restasse um bocadinho de cimento lá da obra lá que estão a fazer junto à beira-mar, pudessem colocar um bocadinho de cimento lá naqueles buracos, que é para tapar aquilo e ficar melhor, um pouco melhor. É só isso, porque já agora, porque estou a ver, nunca se calhar ainda este verão vai passar o verão todo e nem sequer vão arranjar, não vão resolver aquela situação. Portanto, um mal maior, se quer resolver um bocadinho ali, um pouco melhor do que está. Posso dar uma chega que passou ali. Os buracos que ele está a falar já têm este tamanho de moinhos, de largura e uma profundidade bastante grande. Um carro, se for ali, não precisa ir a muita velocidade, já é o suficiente para dar cabo da gente. Mário? Sim. Tinha só aqui um facto em relação ao PDM. Eu não concordo com o Sr. Presidente disse que duvido que o PDM possa resolver este assunto, porque o PDM é subordinado, entre aspas, ao POOC e ao, penso eu, mas talvez ao contrário, ao POOC e a esta parte das reservas. Portanto, eu não sei o que é que se pode fazer, mas penso que o PDM, só se fizer cartografia de risco ou alguma coisa do género, talvez possa resolver. Mas pronto, só posso dizer uma coisa, Quando é um caso isolado, há uma música que é um caso isolado, as coisas são mais, quando as coisas começam a ser, isso é como a construção das infraestruturas sanitárias nas Feijões, também não se pode, mas quando as coisas depois são várias, as coisas conseguem chegar a um bom senso e resolverem-se. Porque isso é uma questão de bom senso, basicamente. Ou da falta dele neste caso. Em relação ao que falou dos infraestruturais, não sei se também me permite. Com certeza. Aqui eu vim preparado para fazer um discurso um bocadinho violento em relação ao que se passou, mas estou a reponderar o que vou dizer. Eu só queria fazer uma pergunta à mesa. Nós temos ainda quantas mais reuniões antes de terminar este mandato? Duas. Mais duas ainda. Junho e setembro, não é? Junho e setembro. Então, se calhar, eu vou deixar o discurso mais violento para essa altura. E só deixar aqui algumas chamadas de atenção em relação ao que foi dito em relação à saúde. Eu já fui chamado de ser intelectualmente desonesto, mas acho que temos que fazer aqui um ponto de situação de uma coisa que é muito importante, que é arriscando-me neste momento a estar um pouco de dizer que tenho evitado fazê-lo, mas estar a fazer campanha eleitoral quase nos tempos passados, os investimentos que foram feitos em saúde pelo PS foram mais ou menos equitativos a nível de distribuição de valores que foram investidos. Eu fui chamado desonesto intelectualmente por causa da questão de mencionar que o Centro de Saúde das Velas teve um investimento de 3,5 milhões de euros, enquanto que a Calheta teve um investimento de 1,5 milhões de euros. Isto parece que é um pormenor e que muito pequeno e que não se quer falar, mas temos aqui um diferencial de 2 milhões de euros.
e eu estou 100% de acordo que era necessário fazer uma obra em condições, que havia necessidade realmente de fazer o investimento de dinheiro. O que eu vejo é que neste momento o município da Calheta, na área da saúde, anda a medingar. Nós andamos a medingar, a Comissão de Saúde anda a medingar quase uma reunião com a senhora Secretária Regional da Saúde. Ela veio cá na visita estatutária, que acho que foi uma falta de respeito, tendo em conta que havia os pedidos já feitos várias vezes à senhora Secretária para se reunir connosco. Ela podia ter tirado meia hora do seu precioso tempo para se ter reunido connosco. Acho que tinha ficado bem, porque nós fomos eleitos, não fomos nomeados para o cargo que assumimos, portanto acho que devíamos ter algum respeito democrático e devíamos ter sido ouvidos. Quanto ao que foi feito, ao que foi dito pelo Sr. Presidente, eu vou ser honesto, de certa parte gostei, a única parte que não gostei foi de não haver prazos. Eu vi o Sr. Presidente apresentar prazos para a construção do Bloco Sul nas Velas, do pré-projeto, que vai vir em época de campanha para as câmaras, vai vir ser apresentado pela Sra. Secretária. E muito bem, tem um prazo, nós é no futuro. Isto faz-me lembrar aquela história daquele senhor que escreveu no papel, dinheiro a outros, escreveu no papel, amanhã pago. E o fulano, todos os dias, quando lia o papel, era amanhã pago. E nunca chegou o dia do amanhã. Esta também é o futuro. Só que o futuro, neste momento, é uma incógnita. Tendo em conta os valores do PRR, tendo em conta que já existem cadernos de encargos feitos em várias ilhas para a aquisição de TACs, não percebo porque também não podemos ter um prazo. Também se falou em tempos, e se voltarmos atrás ainda ao Plano Regional de Saúde, o Plano Regional de Saúde 2030, desculpa estar a dar a seca, mas o Plano Regional de Saúde 2030, que era bastante importante, dizia uma coisa tão simples que até acho que era um erro, nem sequer era da Calheta que queriam falar, mas a única menção que tinha de investimentos no Centro de Saúde da Calheta era para ver-se a aplicação de isolamento e forra térmica na tubagem de água quente do Centro de Saúde da Calheta, no âmbito da promoção da eficiência energética e redução de emissões de gases com efeitos de estufa. Isto é citar. Tendo em conta que já existia essa manga, ou realmente foi um lapso muito grande, ou estavam a falar do Centro de Saúde das Velas. Se estavam a falar do Centro de Saúde das Velas, não tinham a intenção de fazer investimento no da Calheta. O Governo não foi nesta visita estatutária, na anterior, ficou muito revoltado e manifestou isso na própria reunião do Conselho de Ilha, de várias pessoas deste Conselho que se manifestaram contra o que estava no PRS e que disseram que devia haver um investimento substancial no Centro de Saúde da Calheta. Conseguimos também, está até 2030, vamos ver, não é? Está lá inscrito, pelo menos o plano final sai com uma diferença, já diz o seguinte: Centro de Saúde da Calheta prevê-se uma requalificação e nova organização de espaços no atual edifício do Centro de Saúde da Calheta, no atual edifício. A melhoria da climatização do edifício e a ampliação do parque de estacionamento. O parque de estacionamento penso que já está mais ou menos resolvido, que está a ser feito pela Junta de Freguesia. A climatização teve que se andar a bater no Conselho de Ilha várias vezes nisso e ainda assim temos alguns ares condicionados para outros que nunca chegaram. Portanto, eu penso que o investimento que está para ser feito na saúde na Calheta, estou a ficar muito preocupado com ele. E vou dizer uma coisa que vou só restringi-la a mim e se calhar vou pagar por isto que estou a dizer, mas espero que o Sr. Presidente do Governo Regional, o Sr. Presidente Bolieiro, não seja o governo do Centro de Saúde da Calheta. Porque se não houver um investimento em condições da Calheta, nós já temos, quando foram feitas as obras nas Velas, já se fez obras de forma a poder ter uma especialidade que, por exemplo, agora não vai mais à Calheta, que é a gastroenterologia, e muito bem, fizeram instalações. E temos, por outro lado, os senhores deputados de Ilha, que também
novamente vou ser, afinal não era para ser tão agressivo, mas estou a ser um bocadinho. Temos de ser deputados de ilha, que também parece que estão defendendo um investimento para a calheta, que na questão do TAC diziam que se nós arranjássemos o dinheiro que eram de acordo, portanto, se não arranjam o dinheiro eles não eram de acordo do TAC. Isto sem exceção, mas já são de acordo de um investimento de vários milhões para o Centro de Saúde das Velas. E acho muito bem, só que como são deputados de ilha, acho que deviam tentar fazer as coisas com igualdade de tratamento, e neste caso até se calhar não era sequer a igualdade, era a equidade de tratamento, porque nós somos os que em princípio estamos em melhor situação para socorrer a ilha. E como já foi reconhecido até pelo próprio Presidente do município das Velas, que quer fazer um centro de proteção civil fora da zona onde o Governo quer criar um novo bloco de centro de saúde, ele reconhece ao querer fazer este centro de proteção civil que é uma zona de risco. Portanto, eu tenho muitas dúvidas nas decisões que estão a ser tomadas em relação à saúde em São Jorge. E digo isto, lamentavelmente, porque gostava de saber exatamente o que é que se quer fazer, mas como a senhora Secretária se nega a reunir connosco, temos que fazer suposições e adivinhação e falar mal. É só isso. Desculpem a seca, mas isto é uma preocupação que eu tenho bastante grande. Sr. Presidente. Tem problema, Sr. Presidente. Não foi colocada nenhuma questão, mas eu também tenho que falar. Eu não disse que tinha gostado, longe disso. E assim, faço uma nota de rodapé para os futuros políticos da calheta. É assim, nunca se esqueçam de pedir os relatórios sísmicos. Insisto, relatórios sísmicos. A mim não me aborrece os investimentos que possam fazer na Vila A, ou B ou C, no Conselho A, ou B ou C, isso não é o que me importa. O que me importa é os investimentos que nós queremos no nosso Conselho, que estamos aqui, acho que, à parte, seja do que for, que estamos aqui a defender. E sim, Sr. Orlando, concordo em absoluto que, e isso será feito ainda na minha vigência de Presidente de Câmara, que esse assunto vai ser amplamente discutido com a Sra. Secretária, se ela quiser falar connosco, se nem quiser há de ter alguém que esteja acima dela. E assim, a mim ainda tem outra coisa que me preocupa e que sim é discriminatória, porque a atual presidência da Câmara manifestou, e foi público, o seu descontentamento por não termos ar-condicionado no Centro de Saúde da Calheta, que foi um investimento, salvo erro, isto está a ser gravado, mas também pode ser corrigido porque existem dados de 22 mil euros ou uma coisa nesse âmbito, mas por estes dias, e está em página oficial do Governo, foi aprovada uma verba de mais de 500 mil euros, para ar-condicionado, sistemas de ventilação e tudo mais que lá está inscrito, para o Centro de Saúde de Madalena. E, portanto, Sr. Orlando, eu subscrevo, estamos no mesmo barco e acho que temos que estar todos em relação à saúde. E sim, insisto, é sempre preciso pedir relatórios sísmicos. Obrigado. Muito obrigado. Só dizer que quando eu faço a comparação com o Conselho vizinho é porque estamos na mesma ilha, portanto o barco é o mesmo. Não é questão de eu não querer que tenha um investimento, acho muito bem fazer o investimento. O que eu não consigo aceitar é que exista dinheiro para fazer investimento de um lado e a mim me digam, ou no outro lado, e que a mim me digam que não existe. E foi discurso dos senhores deputados que não existe dinheiro. Se não existe dinheiro, ou apertamos todos o cinto, ou largamos todos, que se houver dinheiro. Portanto, era só isso, não é uma questão não querer que façam. Gostava era de ter um tratamento igual, por isso é que fiz a comparação, porque é muito mais fácil comparar dentro da mesma ilha do que fazer. Eu também já sou contado como bairrista, portanto não é o problema que eu tenho com o coisa, mas de qualquer forma, só para chamar a atenção para isso. Não é não querer que façam um investimento, acha que nós também temos direito. Muito obrigado. Há alguma questão que queiram trazer aqui antes de eu encerrar o período antes da ordem do dia? Não havendo, dou por encerrado este período, passamos ao período da ordem do dia. Pedindo desde já que todas as votações sejam assentes em minuta
E antes de passarmos ao primeiro ponto de ordem de trabalhos, gostaria de pedir à Sra. Secretária para nos comunicar as disponibilidades de tesouraria. 2.236.170,77 €. Muito obrigado. Passamos então ao ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação das atividades desenvolvidas pelo município e sua situação financeira. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para... Sim, senhor. Os senhores recebem o relatório. Vou só aqui enunciar algumas coisas que me parecem importantes nesse período, e eu acho que isto não é sempre só um período, é o tempo que vai passando. A parte mais física, naturalmente a preparação do Festival de Julho, que já está aí à porta e que em boa verdade já é minimamente ou quase em absoluto público aquilo que será a nossa festa, que decorre de 10 a 14 e que espero que todos nós nos possamos associar e convidar pessoas para estarem presentes. Continuamos com os nossos trabalhos para a conclusão dos trabalhos na Escola dos Biscoitos. Estamos a efetuar a remodelação ou a recuperação das casas de banho da Lota, mais uma coisa que não seria supostamente da responsabilidade do município, mas a gente depois, hoje temos aqui uma reunião engraçada, vamos mais à frente a outros assuntos. A Fagé dos Bodes, aqui uma obra muito cara aqui do Sr. Vereador Augusto. A avenida, já vou falar nela mais à frente também. O Beco da Central, que faz parte de um projeto já adjudicado à Tecnovia, que tem a ver também com asfaltos, em particular na freguesia da Ribeira Seca. Mas falo agora de uma outra questão que me parece interessante falar. Se noutros tempos se discutiu o assunto de estarmos, ou a Câmara do município da Galeta está particularmente associada a obras de betão, que também temos obras de betão neste momento, eu até escrevi para não me esquecer, embora a minha memória seja boa, mas eu escrevi aqui para não me esquecer. Só nos últimos tempos, quando digo os últimos tempos é mesmo um espaço temporal muito curto, nós tivemos o concerto da Sociedade da União Popular na Escola Básica e Secundária da Calheta, tivemos a Páscoa no Jardim, tivemos a apresentação do documentário Vou à Costa, tivemos entre nós, repartido entre o município de Vales e Calheta, a apresentação da primeira biorregião dos Açores, que tem a ver com as ilhas de São Jorge, Pico e Faial. Vamos ter, se assim permitir o bom tempo ou não, mas se não for, há de ser noutro espaço, os Sons de Jardim já no próximo dia 30. Vamos ter uma prova conduzida de vinho já no dia 7 de maio. Vamos ter o primeiro festival de órgãos da Ilha de São Jorge. Tivemos o Rally Capital das Fagés. Temos de 15 em 15 dias o mercado municipal. Tivemos uma coisa que me pareceu muito interessante e particularmente divulgador do que é o nosso concelho em particular, que foi a Assembleia dos Municípios Saudáveis, ou seja, tivemos a possibilidade de ter entre nós mais de 60 autarcas de todo o país e de todos os partidos políticos, ou seja, aqui representados, e portanto assim, para além da questão do betão, penso que estamos a ter uma atividade social, cultural e gastronómica, porque também tem aqui momentos gastronómicos de promoção e divulgação da Calheta muito interessante e que não acontecia em tempos passados. Tem palavra. Só estava a saber a Escola dos Biscoitos está a ser recuperada, mas quais são as funções? Para quem está destinado? A primeira questão, que não foi colocada, mas é questão, é a recuperação do nosso parque escolar. Acho que já aconteceu na Ribeira Seca, está acontecendo no Norte Pequeno, está acontecendo nos Biscoitos, já aconteceu em Santo Tomé. E assim, para além de ser possível ser um centro de formação, também é sobretudo um centro intergeracional e que terá uma série de equipamentos que possam ser utilizados não só nos Biscoitos, mas em todo o concelho, e naturalmente até extensivo. E aliás,
agradeço essa questão por um assunto interessante, que é assim, nós fizemos, o município da Calheta fez um investimento significativo, por exemplo, no Clube Bem-Estar. Fizemos uma proposta à Unidade de Saúde da Ilha para que fosse nosso parceiro e que pudesse ser utilizado, e até hoje nunca tivemos que a resposta. Lamentável. Mais alguma questão? Sim, tem a palavra. Aquilo é para ser um centro de formação, não é? Não, pode ser um centro de formação. Alguma questão em relação ao primeiro ponto da ordem de trabalhos? São os biscoitos, eu também tenho alguma dúvidas, porque aparece no documento como centro intergeracional, acho eu que é assim. Trata também equipamentos para crianças. E para a promoção de diferentes atividades, sem dúvida alguma. Mas poderão ser particulares ou associadas a instituições? Não. Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Mais alguém que queira intervir em relação a este ponto antes de eu passar ao ponto seguinte? Não havendo, passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, informação interna número 15/2025 sobre segunda alteração ao mapa de pessoal 2025 e respectivo orçamento. Daria a palavra ao Sr. Presidente para esclarecimento deste ponto. Muito bem. É muito simples. Nós já promovemos recentemente concursos públicos para colmatar algumas, enfim, faltas de pessoal. Esta nova alteração aquilo que é o nosso quadro pessoal prende-se em particular e de uma forma muito fácil de entender com o facto de termos para a nossa escala um número significativo de pessoas de baixa, que alguns deles, não creio que seja desejável que fosse assim, mas penso que será assim, não poderão desempenhar mais as suas funções por questões que não cabe aqui estar a referenciar, porque não faz sentido, e portanto é nesse sentido. Alguém que se querem escrever ou fazer algum comentário ou trazer aqui alguma questão acerca deste ponto antes de eu colocar à votação? Não havendo, vamos colocá-lo à votação. Quem vota a favor deixe estar como está. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, proposta de deliberação número 3/2025 sobre documentos de prestação de contas de 2024, acompanhada por relatório e contas de 2024. Daria novamente a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para esclarecimento deste ponto. Muito bem. Vou ser um bocadinho extenso, Sr. Presidente, e de mais presentes. O ponto não é extenso. É assim. Não, mas quero, como dizia aqui um antecessor meu, quero fazer um breve preâmbulo. É assim, eu pessoalmente não tenho grande capacidade para estar a discutir esse documento, como a Janine estava a dizer, são 500 páginas, mais discussão, menos discussão, mais desculpa, menos desculpa, mas há duas questões que quero salientar sobre isso. É assim, primeiro, infelizmente temos uma empresa que está associada sobretudo à questão do asfalto e pavimentações e que não consegue, não estou a acusar ninguém de cumprir com alguns prazos e com algumas coisas, só nessa área estou a referir-me a mais de 600 mil euros, bastante mais, e que poderia dar aqui algum grau de execução ao nosso orçamento. Mas tenho que fazer aqui uma declaração política, não sobre este assunto, mas sobre isto. Há uma tentativa bastante vincada de querer fazer transparecer que no município da Calheta não se faz nada, ou quase não se faz nada. E essa tentativa política faz-se por políticos locais, faz-se por deputados regionais que não querem defender a Calheta e que
Eu já disse e vou voltar a dizê-lo publicamente, não vou subscrever mais círculos eleitorais que não sejam de São Jorge e que não tenham a calheta em questão, e até se faz, curioso dizer isso, eu só levo 10 minutos, até se faz com a RTP Açores, que teima em não publicar e em não divulgar coisas sobre a calheta. Aliás, se for uma tragédia é fácil de divulgar, há uma coisa de menos importância. Mas quando é uma coisa de promoção cultural, de promoção gastronómica, de eventos sobre a calheta, há aqui uma rede organizada, que eu estou muito à vontade para falar sobre ela, sobre tudo isto. E assim, eu vou lembrar, porque isso convém lembrar. A última década do Conselho da Calheta não foi assim tão má. Aliás, nós restabelecemos o equilíbrio financeiro da Câmara, e o senhor ou a senhora que vier, restabelecemos, sim senhor, e o senhor e a senhora que vier a seguir têm uma porta incomparavelmente muito melhor daquela que eu tive como Presidente de Câmara dos últimos 11 anos, isso é inquestionável, posso dizer. Mas assim, eu ainda sou do tempo, ainda tenho assim tanta idade, em que recebi um parque de campismo que tinha um cão morto e meia dúzia de talheres. Eu ainda sou do tempo, vou riscar esse ponto. E hoje é uma referência regional e não só, pelo investimento que nós temos feito, e espero que quem vem a seguir continue a fazê-lo, porque é uma referência, é um lugar agradável, e assim, até vos faço um testemunho pessoal. Ainda este ano senti-me particularmente orgulhoso quando vi o nosso parque campismo numa festa cheio de crianças. Isso é um grande sintoma, é um bom sinal, mas eu ainda sou do tempo que ele tinha meia dúzia de talheres e um cão morto. E isso está a ser gravado e registado, que fique. Ainda sou do tempo em que a nossa zona verde também não tinha nada. E eu também, como Presidente de Câmara, não tinha dinheiro para recuperar, mas está recuperada, graças também aqui à ação dos seus vereadores, está recuperada, está bonita, faz-se festas, faz-se eventos, ainda tem mais investimentos para fazer durante estes próximos 5, 6 meses, está bonita, está aflorada, mas eu ainda sou do tempo que não estava. Eu ainda sou do tempo, vocês vão permitir, mas eu tenho que dizer essas coisas. Eu ainda sou do tempo em que o nosso cruzeiro está lá em cima, tinha o ferro à mostra. O ferro à mostra. Hoje tenho um acesso condigno, calcetado, que não é todos os lugares que eu tenho, e está condigno, bonito e pintado. Mas eu ainda sou do tempo, e eu também aqui faço a minha culpa, também lhe vou tempo, mas ainda sou do tempo que o Jardim Municipal era, como é que se diz, Silvado Bravo. Ainda sou desse tempo, eu também lhe veio tempo a recuperar o jardim, levámos, mas sou do tempo em que tinha Silvado Bravo. Ainda sou do tempo em que na pontinha do topo tinha um restaurantezinho com costaneiras. Hoje tem uma infraestrutura decente, que foi coordenada com o Sr. Presidente de Junta de então e de hoje, e que valoriza e promove o nosso Conselho. E as instalações sanitárias, muito bem que o Sr. Vereador está a dizer que também lá estão. Promovemos inúmeros acessos colativos, não privados, colativos. Ainda sou do tempo, e falta São Bartolomeu, naturalmente, mas as pessoas que vêm aqui também têm que ter coisas para fazer. Ainda sou do tempo que a Gança e o Caminho da Latina tinham muitos buracos. E estou a falar de uma linguagem simples, para a gente todos perceber. Ainda sou do tempo que na Fageda dos Cubos, um dos lugares mais visitados, se não o mais visitado da Ilha de São Jorge, não tinha uma única instalação sanitária. Uma única. Hoje tem duas, uma feita pela Câmara e uma feita pelo Governo, mas quem ofereceu o projeto ao Governo foi a Câmara Municipal. Ainda sou do tempo que o Mirador dos Cubos, o mirador mais visitado de São Jorge, não estava arranjado, e hoje está arranjado, e se me quiserem corrigir, mas penso que não estou muito enganado, é o único mirador de São Jorge que tem uma casa de banho. Não tinha, mas eu penso que não há mais nenhum, mas não estou enganado.
Ainda sou do tempo que a pendia não tinha casas de banho, ou tinha uma coisa muito incipiente, a Fagé das Pontas não tinha casa de banho, ou tinha uma coisa muito incipiente. Ainda sou desse tempo. E assim, como sabem, eu não sou propriamente só apaixonado pela Caldeira. Eu sou apaixonado por um dos lugares mais emblemáticos do ponto de vista natural, cultural e paisagístico dos Açores. E assim, apesar das tais linguagens políticas que se querem utilizar de vez em quando, a gente às vezes tem que chamar as coisas pelo nome. E assim, e quem é o pai da eletrificação da Caldeira Santo Cristo é o Dr. Vasco Cordeiro e o Presidente da Câmara, Décio Pereira. Não é mais ninguém, nem mais nenhum partido político, porque foi ele e eu que decidimos de onde é que ela vinha e onde é que ela acontecia e como é que ela acontecia. Por isso, às vezes, esses discursos, não. Houve quem trabalhou para esse assunto e quem o fez. Ainda sou do tempo, e aqui a parte da Caldeira tenho que me esticar mais um bocadinho, dizer mais umas coisas. Ainda sou do tempo que não havia zona nenhuma de acolhimento aos turistas. Não havia. E assim, sim, aconteceu por conta de um contrato aral celebrado com o Partido Socialista, não foi pelo PSD, tenho que chamar as coisas pelos nomes, e que foi concretizado com muito esforço do Executivo da Câmara de então, porque nós é que fomos responsáveis por esse projeto, para executar. Ainda sou no tempo que a Caldeira Santo Cristo era só terra, taladrilhado. Há quem diga, tinha uma pedra mais alta, está ladrilhado, tem pedra. Ainda sou do tempo, ainda não saindo da Caldeira Santo Cristo, em que só tinha uma máquina a abastecer no Calhau, agora tem duas. Isso é verdade. Agora tem duas, é excepcional. É excepcional. Agora tem duas. É excepcional. É assim. Ainda sou do tempo em que as pessoas apanhavam ameijos na caldeira, porque eu já tenho 50 anos, racionalmente. Hoje em dia não apanham. Hoje em dia é uma selva. Apanha-se ameijas, só falta apanhar ameijas de arado. Em boa verdade, as pessoas estão-se a divertir porque infelizmente essas coisas são verdade. São verdade. Cai uma proteção do acesso à caldeira, fica lá. Temos um pontão em que é frequentado sobretudo até por crianças e idosos. Não há dinheiro para isto. Faz-se o acesso ao canal, ou seja, em boa verdade, aquilo que é o coração da lagoa, fica lá um monte de terra durante um ano e lá está, passado um ano, lá está. E depois assim dizem que não, a Câmara não. Nós, inclusivamente, neste momento, temos um projeto submetido ao 2030 de mais de €500 mil para fazer coisas para a caldeira. Ou seja, nós não fazemos mais porque não nos deixam fazer. Mas assim, só para terminar esse ponto da caldeira, assim, eu só estou a dizer isto tudo sobre a área protegida da caldeira por uma razão. Eu espero que as pessoas entendam nas minhas palavras o seguinte: nós não podemos ser ignorantes. A caldeira não é a caldeira. A caldeira é simplesmente uma das áreas mais protegidas da União Europeia. Não é de São Jorge, não é dos Açores, não é de Portugal. É uma das áreas mais... E, portanto, assim... Em particular, quando estamos a falar de pouco dinheiro, relativamente à importância que ela tem, aquilo que é a promoção dela e que ela vale a nível de promoção regional, a gente não pode estar a pedinchar. Como lá o Sr. Orlando dizia que a gente está a pedinchar coisas de saúde, estamos a pedinchar. Porque a gente é assim, uma coisa é a gente querer um investimento de 10 milhões de euros, outra coisa são investimentos, aliás, certos caminhos de acessos agrícolas, sem com isso não tenho nada contra isso, atenção, não tenho nada contra isso, mas assim, esse investimento no Conselho da Calheta significava resolver muitos problemas, mas quando digo muitos problemas, era muitos problemas. Isso é da mesma forma que também pedinchamos, o Sr. Presidente de Junta já o fez, e também já fiz como Presidente de Câmara, que a gente precisa de eletricidade e água no Porto do Topo, e também não temos. E o investimento aqui é 50 mil euros, certo? Ou 60, estamos a pedinchar. Ou seja, 3 ou 4 milhões de euros a gente resolvia aqui assuntos. Imagina, uma caderneta não acabou aqui. Hoje tem aqui um caderno novo. É assim.
Ainda sou do tempo que a freguesia do Topo era a única freguesia de concelho que não tinha a sua sede, certo, Sr. Presidente? Fizemos-lo juntos, percorrendo o caminho, arranjando a zona envolvente, fizemos-lo, está lá, ainda hoje em reunião de Câmara, fizemos a doação dos terrenos contíguos para a Junta de Freguesia do Topo, e muito bem, de acordo com todos. Ainda sou do tempo que o acesso à Pontinha era menos digno, levou tempo, mas está digno. Ainda sou do tempo que o largo contíguo ao cemitério do Norte Pequeno era terra batida, hoje está calcetado, está bonito, há um investimento que está a seguir o seu rumo e a valorizar. Ainda sou do tempo que a Rua Nova também no Topo também era o que era. Ainda sou do tempo que muitos acessos coletivos, repito, na freguesia de Santo Antão era o que eram. Ainda sou do tempo que muitos arranjos. Aliás, ainda sou do tempo de ver na Fagem de São João lá umas barras em metal que tiveram lá uma década, que não eram muito bonitas. Estão feitos. Ainda sou do tempo que o caminho da Ribeira Funda da Ribeira Seca estava intransitável, também com a colaboração da Junta lá está. Os poços de Baixa Mar da Caldeira também estão recuperados. Muros na Fagem Grande. Ainda sou do tempo que nós não tínhamos uma marca identificativa que na verdade tem trazido investimentos. Que o nosso município capital das Fagens tem trazido investimentos. Aliás, nós num investimento que fizemos na Câmara de 15 ou 20 mil euros, mais euro, menos euro, que transformou a Fagem dos Cubos num das 7 maravilhas, aldeias de mar, conseguimos que muita coisa acontecesse ali. Aliás, neste momento, se a gente tiver contabilizar os investimentos dos Cubos, da Caldeira e tudo o resto, privados, temos um investimento superior a 15 milhões de euros. Ainda sou do tempo da Fagem de Belo estar tipo um espaço rigorosamente abandonado, em que não se falava de Fagés aqui no nosso município, em que não se falava de gastronomia, em que não se falava de queijo. Eu sou desse tempo todo. E, portanto, dizer com isto, mas isso era uma conversa para mais tempo. Eu ainda sou do tempo em que a Associação dos Bombeiros Voluntários da Calheta não recebia dinheiro, em que o Futebol Clube Calheta não recebia dinheiro. Isto era uma conversa para muito tempo, mas o Orlando vai-se reservar para o último dia, já estou-me a preparar para o último. Mas assim, ainda sou do tempo que o IMI na Calheta era o máximo, que não havia IMI familiar, que se aplicava de rama, que não havia devolução do IRS, que foi aprovado por todos nós, muito bem, que não havia apoio à natalidade, que não havia o apoio ao associativismo, e assim, isto é uma conversa agora a sério. Eu vejo política de habitação para quase todos os concelhos dos Açores, loteamentos, construção de casas, até dinheiro para arranjar os loteamentos, e não vejo, como aqui a Lúcia muito bem sabe, política de habitação do governo para a Calheta. Não há. E a gente vai a quase todos os concelhos e há política de habitação. E nós na Calheta não temos política de habitação. E não me venham dizer, por favor, e estou sobrando, que não há espaços e que não há lugares para construir. É preciso ter vontade para construir. Para além do mais, eu hoje tenho que ter calma, Sr. Presidente, porque assim a minha memória é boa, mas nem consigo. É assim, temos em concurso N coisas que estão a rolar. Temos a incubadora de empresas, temos o mercado aqui em baixo, temos a piscina municipal, um investimento que todos os senhores aprovaram e acho que aprovam, e temos, Sr. Presidente da Assembleia, estou-me a dirigir assim, naturalmente estou-me a dirigir, e temos em curso, o maior investimento que o município da Calheta já viu nos últimos anos, ou na última década, ou no último século, que é a nossa famigerada avenida. E sim, também tenho que fazer aqui um reparo e dizê-lo honestamente. Sim, temos em cima da mesa, para ser analisado pelo Executivo, uma proposta de um contrato aral que visa a atribuição de 1.500.000 no ano de 2025, 26, salvo erro, e 1.600.000 no ano de 2027.
Não serei o Presidente de Câmara, mas assim, eu acho que o próximo Presidente de Câmara, seja senhor ou senhora, e seja lá o grupo que tiver, é pouco. Porque a Calheta não pode aceitar que em 2026 faça um investimento de 1,5 milhão. É bom, é sim senhor, foi uma vitória, mas é pouco. É pouco. Porque assim, um município que tem das coisas mais emblemáticas que há nos Açores, temos as fazeiras mais emblemáticas, não vou voltar a falar da Caldeira, está discutido, está falado, ponto. Temos das melhores ribeiras para se fazer o canning, está falado, lá só as flores, é equiparado ao Conselho da Calheta na Europa, onde se produz mais de 65% do queijo que dá origem ao queijo de São Jorge, onde se produz mais de 50% do queijo DOP de São Jorge, onde nasceu o maestro Francisco Lacerda. Aliás, vou fazer aqui uma nota de rodapé. Eu ainda há poucos dias estava no Quas e apareceu uma pessoa que eu conheço de longa data, um amigo meu, que eu considero assim. E eu disse-lhe isso e ele pode dizer exatamente isso, se o quiser. Eu estava a olhar para o Museu Francisco Lacerda e como Presidente de Câmara, senti-me um pouco humilhado. Por uma razão muito simples, porque assim, o investimento que falta fazer para acabar aquele museu, ou seja, a chaminé, o espaço envolvente, os cálculos, eventualmente estamos a falar de 200 ou 300 mil euros. Quer dizer, mas nem sequer tem dinheiro para pintar o muro. E já nem sequer vou falar, Sr. Orlando, a conversa foi consigo, não foi assim? Foi assim. E assim, nem sequer vou falar do edifício da GNR. Nem sequer vou falar do edifício da GNR, porque isso era mais constrangedor. E assim, vou terminar, porque o caderno ainda tem aqui mais umas quantas coisas, mas também não vou dizer tudo hoje, ainda vou salvaguardar aqui umas coisas para o futuro próximo. É assim, se as outras entidades tivessem a fazer também a sua parte, a Calheta estava muito mais embelezada, estava mais bonita, mas assim, parece que na Calheta só a Câmara Municipal é que tem que fazer a sua parte. E assim, ainda temos mais uma pequena nota de rodapé, que é assim, à Câmara da Calheta ninguém pagou dívida. Se pagou a outras, fizeram muito bem. À Câmara da Calheta nunca ninguém veio pagar ordenados. Se estão a pagar a outros, fizeram muito bem. E portanto, isso não é um recado político, isso é uma análise política, que é uma coisa distinta. E assim, infelizmente, nada do que eu estou a dizer é mentira. E isso é que é a nossa infelicidade. E eu insisto, eu estou só a pegar no assunto pela rama. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado. E ponho este ponto à discussão. Quem se quer inscrever? Sr. Deputado Orlando, não sei quem. Com certeza. Agora vou dar razão ali a uma coisa que o Sr. Presidente está a dizer. Realmente há aqui alguma falta de investimento sem ser do município. E parece que não há muita vontade de existir, espero estar enganado. Mas fazer uma menção de uma das coisas que ele estava a falar em relação à questão do parque de campismo. E voltando atrás numa coisa que nós não falamos, vou ter falado no início, por acaso me esqueci, quando se falou por causa da visita estatutária na questão das acessibilidades do nosso cais da Calheta. Porque eu passei por uma experiência com uma família que era minha conhecida, que vinha para vir para o parque de campismo da Calheta, vinham de barco, com a ideia de virem para o parque de campismo da Calheta, porque sabiam que ele tinha muitas boas condições. A meio do caminho, o barco, como é normal, o mar está a chão, como se diz, encostado à pedra, e o barco lá decidem que não podem entrar na Calheta, que é sempre aquele grande problema com as grandes maresias que nós temos em pleno verão. Pleno verão, mar calmíssimo, lá espera que chegassem cá, ligam-me e dizem, olha, nós vamos para as velas, já não vamos para ir para o parque de campismo. Porque temos que pagar táxis, temos que não sei o quê, e como vimos só uma escapadinha de fim de semana, a gente vai ficar por aqui, o táxi até foram para Algelinho, o táxi até Algelinho é menos dinheiro, e nós vamos fazer a nossa vida por ali. Isto para chamar a atenção que não serve só ter um parque de campismo. As acessibilidades são muito importantes enquanto continuarmos a ter o nosso cais
da forma que temos, em que dá motivos, tudo certo para justificar não entrarem, isto tem uma consequência. Eles só vieram gastar dinheiro à calheta porque eu desemprestei um carro meu. E então aí eles vieram para o Conselho da Calheta um dia jantar. Senão tinha sido tudo gasto no Conselho vizinho. E isto, novamente, vai entrar para a questão de bairrismo, mas não é questão de bairrismo. É que nós temos que proteger o nosso Conselho e temos que também dar dinheiro a quem investe cá. E isso continua, não serve de nada termos um parque de campismo se as pessoas depois pensam nestes pormenores de táxi e de outras coisas e como são desviados para o outro cais, já não investi dinheiro para vir para aqui porque aquele dinheiro que sobra estava para jantar fora. Como eu emprestei o carro, sempre cá vieram. Mas acho que isto é muito importante e que é preciso pensar nestas coisas. E nós vamos ter no futuro, eu também estou a acabar, como diz o Sr. Presidente, também estou a acabar o meu mandato. Acho que todos nós, enquanto cidadãos, e independentemente do partido, do grupo, seja o que for, vamos ter que começar a bater muito perto, porque isto está-se a tornar uma situação vergonhosa. E o caso do nosso cais, eu sei que estou a fugir ao assunto, e independentemente do governo, que não fazer que é só o este, não existe vontade de mexer nele. Não existe vontade nenhuma. E isso está-se a tornar em graves prejuízos para o nosso município. E pronto, era só esta chega que eu queria dar. Força. Isso tinha aqui muitos mais assuntos, mas assim, esse também tem que referenciá-lo. Porque assim, é porque os outros não o fazem, mas depois transmitem que o fazem. É assim, na última década, 10, 11 anos, o município da Calheta cedeu gratuitamente à lavoura jorgense, e em particular à calhetense, claro, mas à lavoura jorgense, quase 1,5 milhão de euros de água gratuitamente. Facto, que nunca ninguém quis assumir a nível, e isso então é transversal ao governo regional, não tem a ver com partidos, facto que nunca ninguém quis assumir essa responsabilidade. Eu não sei se no futuro, porque assim, 1,5 milhão de euros dá para fazer algumas coisas engraçadas. E assim, nós temos sido sempre honorados com essa responsabilidade e temos-lo feito em consciência coletiva. Eu não sei se no futuro isso vai ser possível continuar a fazer isso com consciência coletiva, porque na verdade é que os outros o cobram. Aliás, à nossa escala, eu até sou quase pessoa para afirmar aqui publicamente, e considerando que isto está a ser tudo gravado, que nós somos um município dos Açores, à exceção das flores onde a água, enfim, jorra, se calhar damos mais água gratuitamente à nossa lavoura. Isto às vezes nem sequer é agradecido, nem tido em conta. E só mesmo para terminar, é assim, há coisas que não são de a gente se querer sentir enaltecidos nem agradecidos. É uma coisa distinta, é uma questão de respeito. E já vou ao ponto. Quando foi a crise sísmica de São Jorge, que de vez em quando se fala e faz aí umas coisas à volta disso, tudo muito bem. Mas é assim, se há uma entidade que teve em campo, presente, disponível, e aqui faço um reparo, não a mim, que é a minha obrigação, mas faço um reparo ao então chefe de gabinete José Orlando Pereira dos Santos e ao chefe da Proteção Civil, o Paulo Teixeira, que estiveram sempre presentes, e isso esqueceu-se. E assim, esqueceu-se uma outra coisa muito simples. Enquanto todos já estavam na sua casa, na maior, como dizem a juventude, na maior, nós calhetenses, as nossas instituições, estávamos a limpar recintos, estávamos a arrumar colchões, estávamos a arrumar coisas, mas até isso já se esqueceu. Ou seja, a Calheta foi tipo um parente pobre, como temos sido noutras coisas. Ou seja, e isso aí, eu insisto, porque até acho que quase todos vocês me conhecem, não sou homem desses, não me vou por aí, mas isso é falta de respeito. E eu termino dizendo assim: nunca se esqueçam dos relatórios sísmicos. Muito obrigado. Mais alguém para se inscrever para a discussão deste ponto? Sr. Presidente da Junta de Topo. Boa noite a todos. Em relação a esta coisa de andarmos a pedinchar e contentarmos às vezes com qualquer coisa, é para dizer basicamente isto. Eu ainda sou do tempo
em que se fez uma pousada de juventude aqui na Calheta. E ainda sou do tempo que se fez um lar de idosos, e sou do tempo que se fez a creche do Golfinho, e sou do tempo que se fez um museu, e sou do tempo que se fez uma escola. Neste momento, eu não vislumbro grandes investimentos para a Calheta, e eu acho que é uma pena, porque ainda agora o Rolando estava a dizer que tinha sido um martírio para a secretário receber. Eu não me admiro nada, porque não foi nesta visita estatutária, foi na anterior, e pedi uma audiência com o seu secretário do Mar, e ele não pôde, porque não teve tempo, mas teve tempo de ir com o presidente da Associação dos Pescadores ao Porto do Togo. E eu acho que isto é que não nos fica nada bem andar a mendigar uma coisa que temos tanto direito aos outros. É só isso. E acho que estamos um bocado ao abandono. E por isso se vê. Já disse. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Não havendo, iríamos pôr este ponto. Não. Vamos pôr este ponto à votação, então. Quem vota a favor, deixe estar como está. Aprovado por unanimidade. Em relação ao próximo ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos de interesse para o Conselho, de acordo com o número 2 do artigo número 50 da Lei 75/2013, 12 de setembro, peço desculpa, não tendo chegado nenhum assunto para colocar neste ponto até ao início desta reunião. Portanto, damos por encerrado o período da ordem do dia, passando ao período de intervenção do público, se assim o entenderem. Não havendo período, não havendo inscrições do público, daria por encerrada esta reunião, desejando a todos uma boa noite e um bom trabalho a todos.